Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais uma Seletas Class. E para você que ainda não me conhece, eu sou Jaine Bezerra e aqui você aprende como refinar a sua marca pessoal para assim comunicar o valor do seu trabalho e ser valorizada profissionalmente. E a Seletas Class de hoje será um pouco diferente, né? Será em outro formato, um formato, digamos que um pouco mais prático e não apenas teórico, tá? E vamos falar sobre Instagram, né? A gente sabe, não é novidade para ninguém, que hoje em dia o Instagram ele funciona como uma vitrine, né, do nosso trabalho. Então, as pessoas, elas até pedem indicações para irem a algum profissional, por exemplo, né? Elas pedem aos amigos, familiares, indicações, mas a primeira coisa que ela faz ao receber uma indicação é ir no Instagram da pessoa, pesquisar como é o trabalho daquela pessoa. Então, hoje, o Instagram, ele realmente funciona como uma vitrine que comunica muito sobre o seu trabalho e sobre você enquanto marca pessoal. Então, é muito importante, sim, que você se preocupe com as percepções que você está gerando lá no seu Instagram. E aí, para nós falarmos sobre isso de uma forma mais prática, né, como eu falei, eu vou fazer uma análise com vocês do meu Instagram, isso mesmo, do meu Instagram. Eu vou ser a minha própria cobaia. Em uma linha do tempo, desde quando eu comecei até hoje, para que vocês entendam os erros que eu cometi e os acertos, e assim vocês possam não cometer os mesmos erros, né? E vamos lá? Sem mais delongas, eu vou fazendo a análise aqui e as fotos vão aparecendo para vocês aqui na tela e assim vocês vão me acompanhando nesta análise. Bom, primeira coisa, é importante entender o que eu queria comunicar no meu Instagram, né, para poder fazermos essa análise. Aqui nós falamos, maravilhosas, de alto valor, certo? Então aqui nós queremos comunicar o valor do nosso trabalho e não sobre preço baixo, né? Então desde o início da minha carreira, quando eu atuava como nutricionista, para quem não sabe, vou atualizar, né, a galera nova, eu atuava como nutricionista até ano passado, tá? E aí eu fiz a transição de carreira para marca pessoal, personal branding, refinamento de marca pessoal, certo? Então, desde o início, o que eu queria com a minha comunicação, obviamente, era passar o valor do meu trabalho e assim atrair clientes qualificados para o meu atendimento, certo? Então, nós vamos avaliar nessa análise justamente isso, né? O que comunicava valor ou não. Porque é diferente quando você quer comunicar valor agregado, tá? E quando você quer comunicar um preço mais popular, um serviço mais barato, é diferente. A minha intenção era comunicar valor para que assim eu pudesse sim cobrar um preço mais alto, porque eu sabia que a minha entrega valia este preço, ok? Bom, então vamos lá. Eu não vou começar lá do começo raiz, 2017, porque os erros que eu cometia lá, né, é muito básico hoje em dia. Então, benefícios da aveia, benefícios, né, da banana, vocês já sabem que isso aí não faz mais sentido hoje em dia, né, por exemplo, fazer isso num conteúdo, né? Esse tipo de conteúdo já não atrai ninguém, não gera desejo. Então, não achei relevante trazer esse comecinho, tá? Mas aqui eu vou trazer o começo, que é quando de fato eu terminei a minha residência e voltei, né, e comecei a atender, né? Na verdade, aqui nesse comecinho eu ainda estava finalizando a minha residência, tá? Eu produzia para o YouTube vídeos e também comecei a produzir para o Instagram, tá? Mas eu ainda não atendia aqui porque eu estava terminando a minha residência, mas eu estava pensando já, né, lá à frente, né? Nós somos rápidas, sagazes. E eu já pensava, quando eu terminar a residência, eu vou querer atender em consultório. Então, é bom que eu já vá criando aqui uma audiência qualificada para que eu tenha paciência quando eu for atender. Então, eu já comecei, mesmo na rotina extremamente puxada de residência, quem é residente sabe, né? Eu trabalhava 12 horas por dia. Mesmo assim, eu, nos finais de semana, principalmente, eu produzia conteúdo pro YouTube, pra cá, e também para o Instagram. Então, aqui nesse comecinho que vai aparecer para vocês na tela, é justamente nessa época, tá? De final de residência 2021, acredito. Bom, então aqui nessa primeira imagem é o meu feed, tá? Nesta época que eu trouxe para vocês.
E o que esse feed estava comunicando aqui? O que nós temos? Nós temos muitas fotos pessoais, né? Mais do que conteúdo, praticamente, ou tanto quanto o conteúdo tinha foto pessoal. É um problema ter fotos pessoais? Não, não é um problema, desde que tenha intenção nessa foto. Se perguntar, por que eu estou postando essa foto? O que esta foto está comunicando? Isso é o mais importante. O que eu quero comunicar com essa foto? Porque maravilhosa, tudo que você posta comunica algo sobre você. Então é bom, né, que comunique algo que faça sentido para a sua marca, que vá agregar para a sua marca. E não o contrário, para que não gere ruídos, ok? E aqui nesse meu feed nós podemos perceber que as fotos pessoais, né, além de ser muitas fotos, né, não é interessante tantas fotos assim num perfil de trabalho pessoais. Essas fotos também não comunicavam nada e comunicavam muito. Como assim, Jaine Mulher? Me explica. Elas não comunicavam nada profissionalmente falando, elas não estavam alinhadas, né, com a minha mensagem de marca, com a venda do meu serviço, com o que eu servia ali com o meu conteúdo. Não estava alinhada com nada, então não comunicava nada da profissional que eu era. E comunicava tudo o quê? Olha essas fotos fazendo bico, tá? Por exemplo, temos aqui duas fotos, no mínimo, fazendo bico. E fazendo bico, minha gente, comunica o quê? Tudo menos profissionalismo, elegância, maturidade. Então, não comunica isso. Comunica mais, na verdade, uma imagem mais infantilizada até, muito juvenil, não profissional, certo? Então, essas fotos aí já não estavam interessantes. Essas fotos, por exemplo, na praia, elas poderiam sim ser postadas de forma que na legenda, né, por exemplo, eu alinhasse essas fotos com o meu trabalho. Então, eu poderia ali falar sobre a importância de tirar um tempo, né, para ter, enfim, para sair da rotina, qualidade de vida, enfim, fazer algo que você gosta. Eu poderia, sabe, criar uma narrativa ali naquela foto, uma narrativa real, obviamente, e que se alinhasse com o meu objetivo ali naquele perfil, já que é um perfil profissional e também pessoal, tá, gente? Porque eu não gosto de dividir, perfil profissional, perfil pessoal. Nós somos uma só, a profissional e a pessoa. Claro que a gente não vai levar tudo para nossa marca pessoal, tá? Você não precisa e nem deve, na minha opinião, levar tudo sobre você, pessoa, para a sua marca pessoal, tá? Mas também não tem como separar totalmente, porque nós somos uma só, certo? Então aqui nesse primeiro momento, é isso que eu percebo. Muitas fotos pessoais que não comunicam, né, o que eu queria naquela época. Aqui também, com relação ao conteúdo, nós temos títulos muito generalistas. Olha só. Carboidrato, proteína, gordura. Joguei e saí correndo. Parece isso, tipo assim. Tá, e daí? Entende que é um conteúdo muito generalista e sem um objetivo específico? Qual é o objetivo? Você quer me ensinar sobre carboidrato, proteína e gordura? Ou você quer me mostrar o que são os carboidratos, proteínas e gorduras, ou você quer mostrar a quantidade que eu devo comer por dia, a importância? O que é que você está querendo mostrar com esse conteúdo? Eu não sei, né? Então, eu simplesmente fiz um título ali muito generalista, né? Quando eu joguei ali no carrossel, na capa, carboidrato, proteína e gordura. Você percebe que não gera nenhum desejo neste título, tá? O título de baixo, né, o que te impede de ganhar massa muscular, já gera uma curiosidade, né? Para quem tem esse problema, né, para quem tem esse desafio, nossa, eu não consegui ganhar massa muscular. Será o que está acontecendo? Esse post pode ser interessante, tá? Então, em relação ao conteúdo, é basicamente isso. E também, um ponto importante, é que aqui eu falava de diversos assuntos ao mesmo tempo, tá? Não vai ficar tão claro aqui, mas veja que eu falo aqui de saúde, especificamente, embutidos, por que evitar? Aí eu já falo aqui de massa muscular. Enfim, é uma comunicação muito generalista e não nichada, mais específica. Aqui eu não encontrei um print da minha bio na época, tá? Mas eu encontrei nos arquivos dos meus stories, que são muito úteis, né? Um videozinho em que tinha o meu perfil e eu consegui extrair a bio nessa época. Então, nessa época, a bio do meu perfil era
Nutrição integrativa, emagrecimento, saúde e hipertrofia. Então, veja, essa bio gera desejo? Não. Essa bio, ela fala exatamente o que eu fazia na época? Não. Nutrição integrativa? E daí? Entende? É isso que a pessoa pensa. E daí? Porque às vezes nós, como profissionais, pensamos, eu gosto de uma nutrição, né, mais integrativa, mais eu olho de forma integral para o paciente e tal. Mas isso é sobre você. A pessoa ela não quer saber disso necessariamente e nem importa para ela naquele momento isso. Ela quer saber como você resolve a dor dela. Entende? E, gente, um detalhe aqui, tá? Eu tô falando sobre nutrição porque era a área que eu atuava, mas isso aqui serve para qualquer outra área, certo? Então, psicologia integrativa, medicina integrativa, tá? Não é que isso é ruim, mas você precisa deixar na sua bio claro o que você faz. Eu não deixava, tá? Então, eu colocava emagrecimento, saúde e hipertrofia. Entende? Que eu falava para todo mundo e ao mesmo tempo não falava para seu ninguém? Pois é. Ainda mais porque a persona é muito diferente, entende? Quando eu falo de emagrecimento e quando eu falo de hipertrofia, são objetivos diferentes, na verdade até contraditórios, entende? São pessoas diferentes. Então não é que você não possa falar de outro assunto, dependendo do assunto você até pode, se estiver bem relacionado, tá? Então, por exemplo, endometriose e SOP. Síndrome de ovários policísticos, para quem é nutricionista. Saúde da mulher com ênfase em endometriose, por exemplo, tem a ver. Agora veja que emagrecimento e hipertrofia são assuntos contraditórios, são objetivos contraditórios, né? São totalmente diferentes. A estratégia que eu usava para um era totalmente diferente, inclusive era o oposto da estratégia que eu usava para o outro muitas vezes, tá? Então são pessoas que não se comunicam. Então, a pessoa ela fica confusa, entende? Então, aqui nesse primeiro momento, esses eram os erros que eu consigo enxergar aqui para vocês. Aqui nessa segunda imagem, já é um pouco mais para frente, mas nem tanto, tá? Eu fui o quê? Mudando as cores. Como podemos ver, eu estava bem perdida, porque eu mudava o tempo todo as minhas cores. Então, aqui, o que vocês conseguem perceber nessa imagem, gente? Vocês conseguem perceber uma poluição visual? Vocês percebem que esse feed, ele está comunicando um ruído, uma confusão? Se você olha para esse feed, você acha que ele está comunicando valor? Percepção de valor? Não, né? Ele comunica mais um excesso, né? Uma confusão. Muitas cores misturadas, cores muito vivas. Inclusive, até uma estratégia interessante para vocês saberem, né? É que se você quer mostrar percepção de alto valor na sua marca, é importante que você tenha cuidado na hora de escolher as cores da sua marca. Aqui, por exemplo, eu estava usando cores primárias, esse amarelão, né, um verde muito claro. Essas cores primárias, que é um vermelho muito vivo, um azul, né, um amarelo, são cores que não têm adição de preto, tá? Cores muito vivas, muito claras, elas comunicam mais acessibilidade, mais popular, tá? Isso é um problema, Jaine? Não, dependendo da marca. Se esse for o objetivo da marca, veja as cores do McDonald's, né? Veja as cores de marcas populares. Elas usam essas cores e tá super certo para a comunicação delas. Mas você quer comunicar o quê? Eu não queria comunicar isso. Eu queria comunicar, sim, alto valor. Entende? Para poder cobrar mais, porque eu sabia que a minha entrega, ela valia mais. E aqui eu não estava definitivamente comunicando isso. Além disso, também fontes misturadas. Então, se vocês perceberem, né, eu já mudei aqui a fonte em relação ao feed passado, já é outra fonte. E nesse mesmo feed já tem umas 3 fontes aqui diferentes, 3 a 4 fontes, tá? Então, até 3 até ok, mas passou de 3 já fica um negócio muito apagaiado. Vamos ao próximo. Aqui também já foi um pouco mais pra frente, eu já tinha acabado a residência e já estava nessa fase mesmo de captar clientes. E eu já tinha entendido que aquelas cores estavam demais, sabe assim, para o que eu queria passar. Veja mais uma vez, eu não estou falando que você não pode usar amarelo, verde, enfim, não é sobre isso. É como é esse verde.
como esse amarelo, e principalmente o que você quer comunicar. Essas cores não estavam condizentes com o que eu queria comunicar naquele momento. Então eu parti para um verde, né? Enfim. E aí veja que mesmo assim, em outros elementos também ainda passa uma certa, né, excesso de informação, uns pequenos ruídos, mas não tanto quanto antes. E aqui a gente vê também sobre os conteúdos, né, que já tinha alguns conteúdos mais estratégicos, né, que geravam algum desejo, como por exemplo, como pouco, mas não emagreço. Isso é um conteúdo muito bom. 3 erros que podem estar acontecendo. Por que é um conteúdo bom? Porque aqui eu falava diretamente para uma pessoa específica, a pessoa que queria emagrecer, mas tinha dificuldade, mesmo comendo muito pouco, tá? Mas também tinha outros que não eram tão interessantes. Por exemplo, especiarias, benefícios das especiarias. A pessoa não está interessada na rede social em saber os benefícios da especiaria. Se ela quiser saber, ela dá um Google, entende? Então não era também um conteúdo interessante. Aqui também uma frase feita, frase pronta. Hoje é a melhor hora, o melhor dia para começar é hoje, a melhor hora é agora. Interessante, legal, mas as pessoas também não, isso, não gera desejo, sabe, para ela consumir o seu conteúdo. Ela passa lá batido, ela passa lá o seu perfil e vai pro próximo. Vamos ao próximo feed, que aqui, olha só, já deu uma melhorada. Nesse feed aqui, eu já tava o quê? Procurei uma mentoria, comecei a acessar, né, mentores, e eu comecei a estudar muito aqui sobre branding, sobre marca pessoal, sobre vendas, marketing, enfim. E aí, veja que aqui, eu já mudei de cor de novo. Gente, eu tava me encontrando, me deixa. Agora eu fui pro azul. Me deixa com o meu azul. E aqui, gente, você pode perceber, maravilhosa, que eu já fazia posts mais intencionais. Quando eu ia fazer um conteúdo, eu já me perguntava o que eu quero passar com esse conteúdo, o que eu quero comunicar com isso, como ele vai ajudar a minha audiência. Então aqui, veja, trocas inteligentes, é um post mais topo de funil, tá? Topo de funil é aquele post que ele atrai mais pessoas, porque ele é mais raso mesmo, mais superficial, tá? Então, dicas rápidas, práticas, e ele faz parte sim do seu conteúdo, deve fazer parte para atrair novas pessoas. Então aqui também, olha só, shake proteico é saudável? As pessoas podiam ter dúvida, né? Alimentos que ajudam a reduzir o colesterol. E olha só esse, 3 motivos para você agendar uma consulta. Esse era um post bom, porque a pessoa entendia o meu método aqui nesse post e também os motivos para ela procurar uma consulta. 3 coisas que eu faria se eu quisesse emagrecer de forma saudável. E aqui também alguns Reels, eu comecei a fazer muitos Reels e muitas pessoas foram chegando também nessa época. E lancei aqui meu primeiro desafio também, acho que esse foi o primeira edição dele. Se não foi a primeira, já foi a segunda, não lembro bem. Mas vejam que aqui ele já tá, né, mantendo as cores agora, mantendo as fontes e começando a resolver as dores da audiência de forma mais específica. Veja que aqui eu já falava um pouco mais direcionado também para quem queria emagrecer, tá? E aqui no próximo feed, já foi um pouquinho mais depois também, veja que eu consegui manter as cores por um tempo, ô glória! Consegui manter o azul e também eu continuei fazendo posts que falavam mais com a minha audiência. Agora aqui é interessante que eu comecei a fazer conteúdos mais autênticos, sabe? Que refletiam mais sobre mim, né? Sobre o que eu estava vivendo. Eu descobri que eu poderia viver e fazer conteúdo sobre isso. Então veja que aqui tem alguns reels quando eu viajei, então opções de lanche para levar na sua viagem, café da manhã de hotel, como que você gosta sem exagerar. Então aqui eu ensinava nesses vídeos como a pessoa poderia comer o que ela gostava no café da manhã de hotel, que todo mundo ama, né, gente? Mas sem exagerar. Também mostrava o que ela podia levar para viagem, de lanches. E aí eu filmava a minha viagem, eu filmava o hotel que eu tava ali, o café da manhã, eu fazia um reels. E as pessoas gostavam muito disso, né? Porque era algo diferente, autêntico, era a minha rotina. E aí, passando aqui para o próximo feed, é também nessa mesma época, veja que eu consegui também manter as cores, né? E aqui eu comecei a fazer muitos reels, como eu disse, e eles começaram a ter
maior alcance. Então, veja que tem Reels aqui de 20,5 mil views, 23 mil, 13 mil, 10 mil. E não era um perdido, não, era um próximo do outro. Então, eu comecei também a estudar essas estratégias e a comunicar realmente o que eu queria ali. Então, aqui foram chegando mais pessoas, tá? E a minha bio aqui nessa época era a seguinte: conduzo mulheres a terem um estilo de vida mais saudável através da mudança de hábitos. Era algo assim. Já estava ótima essa bio? Não estava. Essa promessa não estava muito legal ainda. Mas convenhamos que já estava melhor do que a primeira, certo? Então, conduzo mulheres a terem um estilo de vida saudável ainda é generalista, tá? Preciso ainda mais nichar isso. Mas para que estilo de vida saudável? O que ela vai ganhar com isso? Qual que é o objetivo dela, entendeu? Mas veja que eu ia refinando aos poucos. Estava melhorando, vamos lá. E aqui nós chegamos, né, ao meu último feed como nutricionista, né? Veja aqui, nesse último feed, como eu já mudei as cores de novo. Só que essa aqui eu consegui manter depois. Eu fui me descobrindo, entendendo que para comunicar o valor que eu queria, eu precisava mudar essas cores, tá? E não só comunicar o valor que eu queria, mas também que me representasse. Então, aqui nós podemos perceber um feed com cores, né, mais neutras, que comunicava, sim, uma percepção de valor maior. Veja também que aqui, né, nós temos um feed mais harmônico, por isso também não comunica ruído, excesso, confusão. Pelo contrário, comunica, né, um certo cuidado nos detalhes e comunica excelência, né, maravilhosa. Então, é isso que eu falo pra vocês. Quando você se arruma, quando você faz um trabalho muito bem feito, quando você cuida dos detalhes, isso comunica excelência, né? A excelência, ela tá ali em várias coisas que você faz, né? E ela fala muitas vezes. Então, esse feed aqui, ele comunica, sim, mais excelência do que aquele feed lá no começo, tá? Aquele feed lá do começo, muito colorido, com muitas informações, passava mais uma imagem de uma pessoa um pouco confusa, perdida, não sabia muito bem o que estava fazendo. E aqui veja que já passa mais uma segurança, um zelo, um cuidado nos detalhes, mais limpo, mais harmônico, comunicando uma excelência, tá? Mas o mais importante também, olha só os posts, né, que eu comecei a fazer aqui, posts de prova social. Então eu trazia o resultado das minhas alunas que tiveram no meu desafio de emagrecimento, no meu curso online, aqui eu já tinha um curso online de emagrecimento, e eu comecei a trazer essas provas sociais. Então, a aluna Rota 15 era o meu curso, tá? A gente come de tudo, come certo e ainda emagrece. A aluna Rota 15, eu aprendi a comer melhor e ainda emagreci. Então, aqui eu trouxe as minhas alunas para falar do meu trabalho, entende? Isso é muito importante que você faça, maravilhosa. Veja que aqui também eu trazia ainda um pouco de vida pessoal, né? Eu e meu esposo e tal, mas com mais descrição, porque falava mais sobre mim isso, tá? Aqui, ó, mais um feed dessa mesma época, tá? Destaques também intencionais, posts fixados estratégicos. Então, eu fixei aqui posts de prova social, fixei um post explicando por que eu chamava vocês de maravilhosa, chamo até hoje, né? E um detalhe importante é a bio aqui nessa época também. Olha só a minha bio nessa época. Quer emagrecer sem deixar de comer o que gosta? Clique no link. Gente, olha como essa bio estava muito mais refinada, muito mais direta, falando para a persona que no final recebia essa mensagem, que era a pessoa que queria emagrecer. Então aqui nesse finalzinho eu já falava diretamente para mulheres que queriam emagrecer sem deixar de comer o que elas gostavam, né? Isso era a dor que eu resolvia. Então veja que a bio ficou muito mais clara, muito mais direta ao ponto, né? Comunicando exatamente como eu resolvia a dor da minha persona, né? Da minha audiência. Quer emagrecer sem deixar de comer o que você gosta? Clica no link, entende? Então olha só esse processo de refinamento. Não foi do dia para a noite, claro, eu precisei errar muito. Eu precisei errar muito para poder acertar. Você não precisa errar tanto mais, maravilhosa. Mas o que eu percebo aqui também é justamente isso, né? Uma pessoa que foi refinando cada vez mais,
que ela queria ser melhor cada vez mais e ela repetiu, até que ela conseguiu fazer dar certo, né? Fazer, né, ser melhor aquilo que eu comunicava. E, não menos importante, né, o meu feed hoje em dia, no meu novo nicho de personal brand, né, de refinamento de marca pessoal, que foi justamente depois de vivenciar todo esse processo de refinamento da minha marca enquanto nutricionista, que brotou em mim esse desejo de ensinar outras profissionais a também comunicarem o valor do seu trabalho, porque eu entendi a importância de você não só ser boa, mas parecer ser boa também, para que as pessoas não tenham que adivinhar, sabe, que você é bom no que você faz, mas que você comunique isso para elas através das percepções que você emite também no seu Instagram. Não só no seu Instagram, mas também no seu Instagram, que hoje é uma ferramenta muito importante. E aqui nesse meu feed, né, vocês veem que eu tô com uma nova paleta, claro, que aqui já é outro nicho, já comunico outra coisa. No meu nicho anterior, nesse feed passado, eu queria comunicar o quê? Mais leveza, saúde, né, e também valor, alto valor. Mas no de hoje eu já quero comunicar outra coisa. Hoje eu ensino profissionais, né, a serem valorizadas. Então eu quero comunicar também esse alto valor, tá? Então aqui também tem os posts fixados muito intencionais, tá? Muito estratégicos. Hoje aqui nós temos fixado. Esse post não seja uma profissional commodity. Esse é um post que as pessoas gostaram muito e que fala muito sobre a minha mensagem hoje, então eu fixei. E esse post que é super importante que ele esteja fixado, que é porque eu decidi pendurar o meu jaleco e falar sobre branding. Então, é um post que fala sobre mim, sobre a minha história e principalmente sobre o meu porquê, o meu propósito, que aí já não é mais sobre mim, é sobre o outro. E é isso que a pessoa tem interesse. Ela quer saber dela, minha gente, não é de mim, entende? Ela quer saber como é que eu ajudo ela. A minha história não é relevante para ela. É relevante quando ela entende como a minha história faz, né, eu trabalhar melhor. É relevante quando ela entende como a minha história impacta no meu trabalho hoje. Aí é relevante. Então, esse é um post importante, sim, para estar aqui fixado. Temos uma marca também mais humanizada, né? E comunicando algo intencionalmente, que é o que eu chamo de conceito de marca, de DNA de marca. Eu já fazia isso como nutricionista, né? Se você olhar o feed anterior, você percebe que tem um conceito de marca aqui, que fala sobre leveza, um emagrecimento sem restrições exageradas, uma liberdade alimentar. Inclusive, liberdade sempre foi um dos meus valores, tá? Mesmo como nutricionista, eu pregava muito a liberdade alimentar. E hoje, a liberdade também, né, é um dos meus valores. Então, sempre foi um valor meu, só que hoje a liberdade, né, de você construir a sua liberdade financeira, geográfica, de tempo, enfim. E porque esse é um valor meu, é um objetivo meu de vida também. Então, hoje o meu conceito de marca, ele também comunica isso, tá? Mas ele também comunica percepção de valor, sofisticação, que é uma preocupação, elegância, é uma preocupação que eu tenho em passar, porque é isso também que eu quero ensinar você a fazer, comunicar o seu valor de forma mais refinada. Então, ele passa esse refinamento, tá? Então, se você olhar bem, tem cafés, né? Tem um conceito mais elegante, mais sofisticado. Isso é intencionalmente pensado, tá? E aqui é a minha bio hoje. Uma bio mais limpa, tá? Olha só. Seja valorizada no que você faz, refinando quem você é. Estratégia de comunicação de marca pessoal. Aprenda a comunicar o seu valor, né? Clicando no link da bio. Então, uma bio limpa, sem muito frufru. Então, maravilhosa. Ninguém precisa saber se você tem gato, cachorro, por exemplo, a não ser que você trabalhe com isso. Se você for veterinária, faz sentido. Se não, não vejo porquê, tá? Você colocar na sua bio isso. Coloque na sua bio só o que tem a ver com o seu trabalho hoje, tá? Só se é um perfil profissional, né, e pessoal também, mas que você vende ali, que você mostra ali o seu trabalho, é importante que só tenha informações que tenham a ver com isso, tá? Então ninguém quer saber se você tem 2 gatos, 3 cachorros, um papagaio, se você namora o João, entendeu? E um monte de emoji, um monte de coisa que não tem nada a ver com a sua comunicação, tá? É importante que tenha, assim, um ícone ali que represente a sua marca, tá? Mas elimine ruídos da sua bio. E aqui, claro, nós temos também uma chamada para ação com um link. Aprenda a comunicar o seu valor. E aí tem um link.
Isso é muito importante que você tenha na sua bio maravilhosa, tá? Um link para que a pessoa entre em contato com você ou para que ela acesse, né, alguma página de venda sua, do seu produto, do seu serviço, e uma chamada para ação. Então, não apenas jogue o link lá, tá? Coloque uma chamada para ação. Clique no link para saber mais, aprenda a comunicar o seu valor, né, e a setinha para clicar no link. Então, é importante porque isso funciona como um gatilho, né? Digamos assim, não gosto muito dessa palavra, mas funciona como um estímulo para a pessoa clicar no link, tá? E agora eu vou deixar aqui para vocês na tela a comparação ao mesmo tempo dos 3 últimos feeds, tá? O feed, né, lá no meu começo, o feed no meio e o meu último feed como nutricionista e o meu feed hoje. Vejam aqui o refinamento acontecendo na prática, né? Nas cores, nas fontes, mas não só nisso, tá? No posicionamento, que é o mais importante, tá? Maravilhosa. Cor de marca é importante? Fonte é sim, mas não é o mais importante, tá? Mas olha só os conteúdos, como eles foram se refinando, olha só o posicionamento, a postura, as fotos, a intenção, tudo isso foi refinando, né, com o tempo. A bio também, olha só a diferença aqui das 3 últimas bios, né? Nutrição integrativa, saúde, hipertrofia e emagrecimento. Meu Deus do céu, com quem é que essa mulher fala? Né? Com todo mundo. E não fala com ninguém. Na segunda, guio mulheres a ter um estilo de vida saudável. Foi refinando. E a última, né, da nutrição, quer emagrecer sem deixar de comer o que gosta? Clique no link. Olha que refinamento, tá? E aqui a de hoje, né? Seja valorizada no que você faz, refinando quem você é. Porque é isso que eu acredito, maravilhosa. Eu acredito que o seu principal diferencial, ele está em você. Não é no outro, não é fora, não é externamente. Ele está em você. Então, quando você refina, quando você lapida quem você é, quando você refina e lapida o valor que já está em você, então você comunica o seu maior diferencial, que é ser você. E assim você se destaca entre, né, a manada, entre o mercado, e você consegue comunicar o valor do seu trabalho. E eu ensino isso também no meu método que eu estou para lançar, enfim, até que enfim, depois de 1 ano. Gente, o menino começou a limpar aqui a parede. Enfim, mas estamos acabando. Depois de 1 ano de transição de carreira para o nicho de marca pessoal, refinamento de marca, depois de produzir muito conteúdo, depois de estudar muito, enfim, chegou o momento de lançar o meu primeiro produto nesse nicho, tá? E eu vou lançar as aplicações para este produto no dia 17 de dezembro, tá? Aguardem o lançamento, será um acompanhamento comigo, tá? Onde você acessa o meu acompanhamento, acessa a minha visão, mas também acessa o meu método de 8 pilares para refinar a sua marca pessoal. Se faz sentido para você, se te interessa, fica de olho, tá? Dia 17 de dezembro vai abrir as aplicações para o meu método. Maravilhosa, essa foi a Seletas Class de hoje. Eu quero saber se vocês gostaram desse formato, um tanto quanto mais prático, né, de análise. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e até a próxima Seletas Class.